que todos estão sendo muito enriquecidos aqui por essa leitura, pelo compartilhamento, por aquilo que Deus tem manifesto aqui no nosso clube. Aqui nesse clube que é meu, esse clube que é seu, esse clube que é nosso. Esse clube aqui não tem donos, esse clube aqui é um projeto vinculado à juventude que vence na graça, com o intuito de fortalecimento e de edificação das nossas vidas enquanto jovens, porque nós precisamos sim receber graça de Deus e assim crescer também em entendimento. Lembrando de Oséias 4, versículo 6, que fala que o meu povo sofre porque lhe faltou conhecimento. E esse conhecimento Deus vai nos dando aqui dia a dia, principalmente com a leitura das Escrituras, e também podemos atrelar a isso, em paralelo, a leitura de vários livros que vão nos edificar, vamos aprender temas e nos enriquecer o nosso entendimento e o nosso espírito, como esse livro, Como Integrar Fé e Trabalho, a nossa profissão a serviço do Reino de Deus. Hoje aqui, nós vamos vamos começar sobre 2 capítulos principalmente. Talvez, se der, a gente vai avançar para um terceiro. Deixa eu só silenciar aqui. Mas vamos então para um terceiro capítulo, caso a gente consiga. E aí, o capítulo de hoje é Novo Enredo para o Trabalho. E logo depois, o capítulo 10, Novo Conceito de Trabalho. Antes de começar, como já é de praxe, e a gente sabe que quando 2 ou mais estão reunidos, você já sabe o final do versículo. O Senhor Jesus se faz no nosso meio, né? Então, quando nós estamos reunidos no nome dele, ele se faz aqui presente. Então, vamos pedir a ele que esteja aqui conosco, que participe também dessa reunião e que enriqueça também as nossas vidas com o entendimento que ele vai trazer a cada coração. Avançando, então, para essa terceira parte, o Evangelho e o Trabalho. Vamos agora falar bastante sobre o Evangelho. Vamos orar? Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, mais uma noite em que o Senhor se faz presente e aqui nos reunimos em Teu nome. Pai, para aprender, para nos edificarmos na fé, para sermos enriquecidos com tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Senhor, fale ao nosso coração, edifique o nosso entendimento e, Pai, edifique principalmente, Senhor, o nosso espírito, que aprendamos hoje, Senhor, como enxergar melhor as coisas a respeito da nossa vida inteira, porém, através das Tuas Escrituras, através do Teu Evangelho. Nos ensine, Senhor, esteja aqui no nosso meio, se faça presente e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos conversar hoje um pouquinho, então, o Novo Enredo para o Trabalho, é o capítulo 9 do nosso livro. Tá aí, você que inclusive não adquiriu ainda, você pode adquiri-lo pelo nosso site, que vai ficar aqui na descrição do vídeo. Lembrando que essa nossa reunião a gente grava e depois joga lá no YouTube, para quem tem alguma dificuldade de horário de conseguir participar. Mas você pode acessar aqui pelo link que está aqui na descrição, esse livro na Amazon. Então, através desse link, você vai pagar o mesmo valor que você já pagaria no livro e ainda vai poder beneficiar o clube. Nós pagamos uma plataforma para conseguir ter mais recursos de gravação, de edição, de melhor qualidade, inclusive, do vídeo. A gente pode disponibilizar tudo isso depois pelo canal lá do YouTube e vocês têm acesso. Então, pessoal, se você puder, contribua para o trabalho recebendo o seu próprio livro aí na sua casa, do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. Vamos avançar, então, para a nossa conversa de hoje. Geralmente eu brinco que eu faço essa introdução aqui de televisão, mas é uma introdução que a gente faz para o vídeo. E aí a gente volta aqui para a nossa conversa de toda terça-feira à noite, que é muito gostosa. Hoje é o capítulo 9, Novo Enredo para o Trabalho. Começando no início do capítulo, ele destaca o versículo de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. E nesse versículo diz o seguinte: portanto, comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo, qual é o novo enredo para o trabalho? E aí eu faço convite para vocês que participaram, conseguiram ler esse capítulo, fizeram suas anotações. Esse capítulo está cheio de riscos e traçados aqui da minha parte, mas foi muito interessante esse capítulo. O que vocês têm para destacar desse capítulo aí? Quem pode me ajudar? Esse é aquele momento que todo mundo fica caladinho, até que o primeiro fala, depois todo mundo se solta. Então fiquem super à vontade para poder comentar aí. O que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Qual é para vocês o enredo para o trabalho? Por que um enredo? Por que uma história? O trabalho precisa ter uma história? O que chamou a atenção de vocês nesse sentido? Nós precisamos de histórias? Nós precisamos de enredos? O que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Fala, Bela. Oi, gente. Não reparem na minha voz ficar um pouco meio coisadinha.
Mas, enfim, o que eu achei interessante, conforme eu li, até coloquei hoje no destaque do nosso Insta, a chamada de atenção para a cosmovisão, né? E conforme a gente lê, o que eu gosto muito da didática do livro, que tudo nele é muito autoexplicativo. Então, realmente facilita, né, o desenho da mensagem. E o que mais me chamou a atenção é em relação às histórias, que ele mencionava acerca de um fato, do princípio da história, e depois, no, salvo engano, ápice, mais ou menos, que ele quer se referir, que contém um problema, e depois a conclusão do problema com a solução. E aí ele também fala que, no caso da cosmovisão, que se trata de uma visão universal de respostas acerca de determinados fatos, geralmente criação, etc., e como aquilo se aplica em locais diferentes. E nós, como cristãos, temos essa cosmovisão da parte cristã. O que mais me saltou aos olhos, que realmente eu fiquei pensativa, né, é como o cristão, ele precisa, né, como a gente fala, o cristão ele tem que ser cristão onde ele estiver. Em relativo ao trabalho, quando a gente chega no trabalho com uma visão, com a cosmovisão cristã, nós não seremos somente mais um funcionário. Seremos aquele funcionário que vai fazer aquilo tudo para honrar o Senhor, que casa bastante com o versículo que inicia, né? Aquilo que fizer, que faça para a glória de Deus. E isso, infelizmente, a gente percebe que alguns colegas cristãos em ambiente de trabalho meio que vestem, né, roupagens diferentes em cada ambiente que está. E é muito importante sermos os mesmos onde quer que estivermos, porque não é mais sobre nós, mas sim é quem a gente representa, né? Aí vem aquele famoso, nossa, fulano faz isso e ainda é crente. É muito complicado porque a gente não representa somente nós mesmos, mas sim aquele que nós dizemos que amamos. A palavra também é clara quando fala, né? Quem ama, guarda a palavra e utiliza ela todo dia. Tem alguns exemplos bacanas que ele também fala, que provavelmente a Raíssa vai falar sobre eles, que ele fala ao longo do livro, ao longo desse capítulo, sobre como, né, a perspectiva cristã, ela é necessária e como ela é aplicada naquilo que dá certo. Porque realmente, aquilo que está com a palavra não tem como dar errado. É uma ciência exata que, por algum motivo, o homem ele cisma em fazer de forma diferente em alguns aspectos, mas aquilo que o senhor faz é simples, é realmente apenas obedecer. Quando um cristão ele age, ele na verdade demonstra, né, demonstra que é cristão de acordo com a sua visão de mundo. Né? Nós manifestamos a forma como nós vemos o mundo. O autor ele resgata logo no início um tema que é um pouquinho filosófico, mas ele é muito prático também. Sobre cosmovisão, né? A forma que nós enxergamos o mundo, as nossas expectativas, aquilo que nós desejamos para o mundo, o que nós imaginamos da realidade, como nós enxergamos a realidade. Ele até resume isso em 3 perguntinhas, que daqui a pouco a gente fala mais delas, mas são que definem a nossa forma de ver o mundo. E existem muitas cosmovisões, mas a do cristão ela é especial e ela influencia muito o nosso trabalho. A gente fala mais disso ao longo da conversa. Raíza, o que te chamou a atenção também nesse capítulo? Bom, Paulo, a parte que eu mais gostei foi sobre como ele traz o conceito de cosmovisão com uma história, como uma narrativa. Então, ele dá até um exemplo, né, de uma pessoa que chega gritando uma determinada palavra, e aí você pode ter várias interpretações a respeito dessa pessoa. Você pode achar que ela é um maluco, você pode achar... você pode ter várias interpretações. E se você não entende todo o contexto, toda a razão, né, do porquê daquela pessoa tá falando aquelas palavras, ele dá até o exemplo aqui da palavra histrionicos, um negócio assim. Você vai achar que ele pode ser um maluco, você pode achar que ele fugiu, sei lá, de uma ala psiquiátrica, enfim. E aí, se você não compreender todo o contexto, você vai interpretar aquela pessoa errada, né? E ele alinha isso, essa narrativa, a questão de narrativa. E eu acho isso muito interessante, porque é o nome do bicho aqui, se eu não me engano é pato, pelo que eu me recordo, eu não tenho certeza. Mas a gente não entende essa questão da importância da narrativa, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre narrativa, você tem uma questão que se fala aí principalmente no marketing, né, de storytelling, você vai contar uma história para convencer uma pessoa a comprar, trazer ela para um enredo, envolver ela,
E o que eu gosto muito é do que o Jonas Madureira fala sobre cosmovisão, né? Se eu chegar e falar aqui, meu nome é Raíza, vocês não vão entender muito, não vai simplesmente falar meu nome, não vai dizer muito sobre quem eu sou. Mas quando eu falo, eu sou Raíza, eu sou da cidade de Petrópolis, eu conto a minha história, vocês vão compreender melhor quem eu sou. Então, a cosmovisão, ele alinha isso, né? São a respeito de história. E o evangelho também é uma narrativa de redenção, que começa para a gente, né, no mundo temporal, criado por Deus, lá em Gênesis. Então, se a gente não tem essa perspectiva se a gente não tem essa perspectiva, né, dessa narrativa do evangelho, da história do evangelho, é bem provável que a gente não esteja inserido dentro da história. E aí o Jonas fala, né, que nós somos uma história dentro de um emaranhado de histórias, nós somos uma história dentro de uma grande história, né? Davi é uma história dentro de uma grande história da redenção. José é uma história dentro de uma grande história da redenção. E eu achei essa parte, né, que ele traz, né, de cosmovisão, e eu acho que tem uma live muito interessante, depois eu posso compartilhar com vocês, do Pedro Dutti, do Felipe Fonte, que eles falam justamente sobre cosmovisão. É muito mais, que não é um termo cristão, é um termo filosófico recente da filosofia moderna, e é muito mais do que uma lente, né? Que você fala assim, opa, agora eu vou ver com os olhos cristãos, e agora eu vou tirar e não quero mais ver. É muito mais que uma forma de você enxergar o mundo, porque tem muita gente que tem um conhecimento da cosmovisão cristã, e não está alinhado a ela, né? Então, eles falam que a cosmovisão é muito mais que uma forma de você enxergar o mundo, mas é um compromisso do seu coração. Então, é o quanto o seu coração está compromissado com a história do Evangelho, o quanto o seu coração está compromissado e inserido dentro da narrativa do Evangelho. E aí, só para encerrar, né, o que eu achei interessante, o que ele fala, se você entender errado a história, sua reação vai ser errada. Então, quando a gente não compreende o Evangelho da forma correta, a narrativa do Evangelho, a nossa reação ao mundo, né, e a tudo que acontece vai ser errada, vai ser pecaminosa. Então, eu achei isso muito interessante, da gente olhar o Evangelho como uma história e que a gente precisa estar dentro dessa história, ser atores atuantes, né, dentro dessa história que é o Evangelho. Me parece que, e aí vocês podem também me falar se vocês concordam ou não, me parece que o autor mostra uma necessidade do ser humano de entender a sua vida dentro de algum contexto, dentro de alguma história. E isso é uma necessidade que parece ser intrínseca. Deus colocou essa necessidade em nós. Porque nós precisamos ter um sentido. A nossa vida precisa ter um sentido. O Evangelho, ele vem dentro dessa necessidade, ele nos traz explicações, mas explicações que a gente sabe que são reais. Não são desculpas, não são historinhas com o H minúsculo. De fato, é a história da humanidade e a história divina que traz uma redenção. Dentro desse entendimento, o autor fala que existem várias outras cosmovisões, várias outras histórias, e que aí as pessoas elas podem tentar se inserir dentro dessas histórias para dar sentido às suas vidas. O Evangelho não vem no sentido de tentar dar algum sentido à nossa vida, ele é a realidade. Quando nós entendemos a verdade do Evangelho, e essa verdade se manifesta, a nossa vida ganha um sentido, porque ela ganha um sentido real. Para as outras pessoas, o Evangelho é mais um entendimento de mundo. Mas para nós entendemos que ele é a realidade. Ele é a realidade que precisa ser falada, a realidade que precisa ser pregada, e a realidade que precisa ser vivida. E isso traz, de fato, uma redenção. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre a história do Evangelho. Mas tudo isso traz uma cosmovisão, quer dizer, essa forma de enxergar o mundo, como a Raíza comentou, só que é mais, né, Raíza? É um pouco mais do que forma de enxergar o mundo. É você viver. E ele fala, ele cita até, acho que na página... Eu não sei se é a página... Acho que é a página 151, que ele coloca dessa forma. Que você enxerga, não é 151, não. Daqui a pouquinho eu acho que onde é que eu risquei tanta coisa nesse livro, nesse capítulo. Bom, o fato é que a gente precisa entender
a história da forma como ela é, de fato, a realidade, para que a gente não tenha uma reação errada, né? O que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Comentem aí. Os enredos e as histórias, né, eles são realmente muito, muito ricos. Deixa eu trazer então um aspecto. O que é uma cosmovisão? O autor ele tenta resumir, né, como toda cosmovisão, ela tenta explicar como a vida humana deveria ser no mundo, qual é o problema principal com as coisas do jeito que elas estão e como isso pode ser restaurado, qual é a solução e como a gente pode alcançar essa solução. A cosmovisão cristã, ela mostra que o problema do mundo é o pecado, é o afastamento do ser humano de Deus. Esse é o principal problema. A cosmovisão cristã, ela mostra que a vida humana deveria ser conforme as Escrituras nos ensinam. E como nós podemos restaurar isso? Reatando de fato o nosso relacionamento com Deus. E assim a gente reata e realinha e reequilibra tudo na nossa história. Traz paz à nossa história, traz paz à nossa vida, traz equilíbrio através de um reatamento do nosso relacionamento com Deus. Basicamente, a forma de enxergar a história da humanidade, a partir da perspectiva cristã, ela vai com centro em Cristo. Por que existiu Cristo? Cristo, na verdade, ele reata a comunhão do ser humano com Deus. E o grande problema da humanidade, que é a causa das doenças, que é a causa do sofrimento, que é a causa das guerras, a causa das dissensões, a causa de todo o sofrimento do ser humano, a origem disso é o pecado, que é o afastamento do ser humano de Deus. É a perda do relacionamento do ser humano com Deus. E agora a gente reata isso através de Cristo. Essa é a perspectiva cristã, essa é a cosmovisão cristã. Assim nós enxergamos, de fato, o mundo, porque assim nós sabemos que o mundo foi formado. Assim nós sabemos para qual propósito nós fomos criados. E a gente só precisa reatar isso. Assim nós vamos reatar o nosso relacionamento com Deus. Ele mostra, inclusive, que existem... ele cita um livro de um tal de Stevenson, que ele mostra como vários filósofos tentaram descrever outras cosmovisões e tentaram dar outras explicações à natureza humana. E aí ele cita vários autores, como Platão, como Skinner, Freud, Sartre, Lorenz, o próprio Marx. Você vê que durante a história existiram vários filósofos e vários pensadores que às vezes a gente não dá muita importância se a gente não for muito da área da filosofia e das ciências humanas. Mas várias pessoas ao longo da humanidade, elas tentaram criar de forma essas narrativas, essas cosmovisões, e tentaram criar essas cosmovisões para tentar explicar qual é o problema da humanidade, para responder aquelas 3 perguntinhas, que ele inclusive lista essas 3 perguntas na página 152, como as coisas deveriam ser, qual é o problema principal com as coisas do jeito que elas estão, e qual é a solução, e como podemos alcançar essa solução. E todos esses autores, o que ele destaca, eu achei isso muito interessante, ele destaca que qualquer um desses autores, ou outros mais que possam existir, eles pegam uma parte da criação de Deus, uma parte daquilo que existe no mundo, e elencam uma parte da criação divina, daquilo que Deus criou, e elencam que esse é o problema. Aí ele cita, né, o Platão diz que o maior problema era o corpo físico e as suas fraquezas. O Marx acreditava que era o sistema econômico injusto. O Freud dizia que eram os conflitos internos do ser humano, entre o seu desejo e a sua consciência. O Sartre falava que era a incapacidade de reconhecer que nós somos totalmente livres, porque ele dizia que não existem valores objetivos. Cada um foi dando uma parte daquilo que Deus criou, ele foi pegando aquilo e foi dizendo que isso aqui é o problema da humanidade. Isso aqui é o grande problema do ser humano. O Lorenz diz que é a agressividade inata do ser humano, e isso tem a ver com a nossa ancestralidade. E assim como eles, com certeza, o Sartre fala outras coisas aqui, né? Mas assim como eles, existem outros ao longo da humanidade que tentaram dar alguma explicação para o ser humano. Por que nós estamos sofrendo? Por que existe sofrimento na humanidade? Por que existem guerras? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas adoecem? E todos esses filósofos, e outros mais que existiram, eles tentam dar algum tipo de explicação.
sempre pegando algum elemento da natureza, algum elemento criado por Deus, e mostrando que ele é o problema. Aquilo que Deus criou é o problema. Qual é a solução? Outra coisa que Deus criou, outra parte da criação. E o autor ele destaca que o evangelho é completamente diferente. Ele se destaca de tudo isso. E o evangelho ele mostra que qual é o problema da criação? O problema da criação não tem nada a ver nem com uma coisa nem com outra. Na cosmovisão cristã, bíblica, nós percebemos que o problema do mundo não é qualquer parte do mundo, ou qualquer grupo humano em particular. O problema do mundo é o próprio pecado, que é essa falta do relacionamento com Deus. E em Cristo nós reatamos esse relacionamento com Deus, e isso é feito através da graça divina. Ele destaca até um trecho que aqui acho que vale a citação. Ele fala assim: até onde eu sei, a Bíblia é a única em sua rejeição às tentativas de demonizar parte da criação como sendo a raiz de todos os problemas, ou idolatrar parte da criação como a solução. Qualquer um daqueles filósofos, e outros mais que existam, eles tentam elencar uma parte da criação como problema e eles idolatram a outra parte da criação como a solução. Eles tentam propor alguma solução. E ele fala que o evangelho não é dessa forma. Todas as outras religiões, filosofias e cosmovisões caem, de uma maneira ou de outra, na armadilha da idolatria. Não mantém distinção entre a criação e a queda. E essa armadilha é um perigo constante também para os cristãos. Foi uma das partes assim que mais me fez refletir. Quando a gente entra principalmente no mundo acadêmico, a gente percebe que todo mundo tem uma resposta para os problemas da humanidade. Todo mundo tem uma resposta dentro da sua área, né? E você pode elencar vários autores, ou você mesmo pode ter as suas próprias ideias. A gente é incentivado a termos as nossas próprias ideias. Mas o resgate aqui da nossa cosmovisão cristã, ele é importante, porque nós vamos reconhecer qual é o real problema do ser humano e vamos parar de propor soluções que não vão ser soluções de fato salvadoras. Vão ser soluções temporárias, talvez parciais, que não vão resolver o problema do ser humano. O problema do ser humano está na falta de encontrar Deus. O que mais chama a atenção de vocês aí nesse capítulo, o novo enredo para o trabalho? Paulo, mas a gente não está falando de trabalho? Está. Ele vai mostrar isso. No capítulo ele mostra isso. Esse resgate da cosmovisão cristã, ele muda a nossa maneira de trabalharmos. Um cristão, ele não pode ser um trabalhador comum. Ele não é a mesma pessoa. Depois que ele entende a cosmovisão cristã, ele não lida com o trabalho da mesma forma. O que mais chamou a atenção de vocês nesse capítulo aí? Fala, Reisa. Paulo, eu achei interessante, né, que o autor traz uma pauta que é muito comum aqui no Brasil sobre a questão da educação, né? E acho que a gente até conversou um pouco sobre isso. As pessoas veem a educação como alguém que vai resolver os problemas de toda uma sociedade, sendo que não é. E aí, né, como a gente já falou, eles colocam algo que é criado como se fosse a solução de todos os problemas do mundo. Então, muitas pessoas falam assim, se fulano tiver uma educação, ele vai se tornar uma pessoa melhor, como se a educação tivesse essa capacidade de mudar o interior da pessoa. E a gente vê muita gente com educação cometendo atrocidade. Então, já falhou, né? Vira acabando uma narrativa muito mais política do que, de fato, uma proposta que vem trazer solução. E aí, o que eu acho interessante, que eu até fiz uma anotação aqui, assim, a educação não é a salvação, porém, ela é um meio ao qual a gente também pode utilizar para a glória de Deus, assim como já começa o texto lá com 1 Coríntios. Eu assisti um vídeo recentemente, né, e aqui o autor dá um exemplo muito interessante sobre como a educação auxiliou no desenvolvimento de um bairro, né, através de um professor cristão. E aí eu estava vendo um vídeo recentemente que fala justamente sobre mandato cultural e essa questão de cosmovisão. E achei muito interessante porque ele fala assim, como que um pedagogo pode auxiliar no mandato cultural e na grande comissão? A grande comissão é anunciar o evangelho a todo mundo, né? É uma obra evangelística. Então tem o mandato cultural, que é o que a gente tem aprendido sobre
sair, trabalhar, se desenvolver no mundo, vamos dizer assim, corporativo, profissional, secular, embora a gente já viu que não tem essa distinção, e a grande comissão, que é a partir do evangelismo. E eu achei bem interessante que esse rapaz que estava dando essa palestra, ele falou algo que me chamou muita atenção. Por exemplo, você tem uma sociedade, né, uma comunidade, onde você tem um número de analfabetismo muito alto, de analfabetos muito alto. E ali você quer implantar uma igreja. Olha a dificuldade que um pastor vai ter, por exemplo, de pregar a palavra, de trazer a compreensão do evangelho. E aí, como que uma pessoa, né, que não tem um chamado eclesiástico poderia auxiliar na grande comissão, que é na obra de evangelismo, né, de evangelização? Um pedagogo, por exemplo, poderia auxiliar na alfabetização dessa comunidade, auxiliando o pastor na hora que ele estivesse pregando, as pessoas teriam uma compreensão maior da palavra de Deus, uma vez que elas podem pegar suas Bíblias e verem. Olha como você está usando isso para a glória de Deus. Olha como você não precisou abrir mão da sua vocação para ficar dentro de um restrito, né, a um chamado eclesiástico ou monástico, achando que se você só serviria a Deus ali nessa situação. Então, você tem aqui o mandato cultural aliado à grande comissão, né? Você ensinando pessoas a lerem para que o pastor possa ali pregar o evangelho e tornar a compreensão do evangelho mais fácil, mais prática, né? Entendível para aqueles que estão ouvindo. Eu achei isso muito, muito, assim, me despertou muito interesse, sabe? Porque a igreja, ela pode ser efetiva, mostrando que sim, a gente vai promover a educação, e isso não é algo novo. A gente vê, por exemplo, muitas escolas católicas, porque era o que eles faziam, né, na catequese, no catecismo, eles ensinavam as pessoas a ler. Então, o protestantismo, por exemplo, né, teve essa missão, foi muito fundamental nisso. A gente teve aí, se eu não me engano, Gutenberg, se não me falha a minha memória, que fez aí a máquina de impressão, e aí, justamente para imprimir Bíblias para as pessoas terem acesso, e olha, foi uma revolução. Tudo por causa do protestantismo, de uma questão de reforma, de um chamado de voltarmos o coração para Deus e de você entender que você está dentro de uma narrativa redentiva onde Deus é a solução, onde Jesus é a solução. E aquilo ali mudou uma sociedade, né? Então, acredito que quando a gente compreende essa narrativa do Evangelho, a gente se torna eficaz até para a nossa sociedade. Então, isso me chamou bastante atenção, principalmente o exemplo que ele dá aqui, né, em relação à educação. E é legal esse exemplo da educação, porque o autor até destaca que esse exemplo ele foi justamente sobre um pedagogo que ele criou, na verdade, uma escola. Ele criou uma escola com princípios, e ele embutiu alguns princípios cristãos na organização da própria escola, como ele incentivava uma mudança de comportamento através dos jovens. Eles participavam de um momento de um pedido público de desculpas, se eles chegassem atrasado ou se eles fizessem, enfim, alguma coisa que era contra os valores que eles traziam na escola. Então, tanto professores quanto alunos, quanto funcionários, eles faziam um pedido público de desculpas caso tivessem cometido alguma coisa. Isso trazia de alguma forma alguma cultura de excelência à escola. Eu achei interessante que ele pontua, durante esse relato, ele pontua que esse pedagogo ele conseguiu incorporar algumas das melhores práticas que várias linhas pedagógicas traziam. Ele conseguiu incorporar algumas das melhores práticas dessas linhas pedagógicas sem idolatrar essas linhas pedagógicas. O que isso significa? Significa que você, no seu campo de trabalho, você pode aplicar as melhores práticas daquilo que é feito na sua profissão, sem necessariamente você precisar idolatrar alguma linha dessa. E, na verdade, você, como cristão, não vai precisar idolatrar isso, porque você não vai falar assim, olha, isso daqui é a solução. Então, a solução é, por exemplo, uma linha pedagógica A ou uma linha pedagógica B, como foi o caso dele. Ele procurou observar o que era melhor, quais eram as melhores práticas, o que funcionava melhor, e colocou aquilo em prática. E trouxe valores cristãos, como, por exemplo, esse, que me pareceu muito, viu? É aquele confessai-vos uns aos outros para que haja cura, ou, de alguma forma, você fazer um compromisso público, né, com seus colegas, e que isso incentivava o comportamento.
Mas o ponto aqui não é essa atitude, o ponto é que ele buscou realizar mudanças, e ele mudou a sociedade onde ele vivia, conseguindo beneficiar vários alunos daquela sociedade. Na sua profissão e na minha profissão, a gente pode procurar, olhando tudo aquilo que é feito na nossa profissão, buscar identificar o que funciona melhor e conseguir realizar aquilo de uma perspectiva cristã, uma perspectiva ética. A gente vai valorizar, por exemplo, eu achei muito interessante, ele vai citar como que essa narrativa bíblica do evangelho, ela pode influenciar várias profissões. Ele fala do evangelho e jornalismo, fala do evangelho e o mundo corporativo, fala do evangelho e medicina, eu li isso aqui com um gosto muito grande, que é a minha área. Fala do evangelho e do ensino superior, eu também achei bem interessante. Fala do evangelho e as artes, e acho que ele citou esses só, isso. Mas ele mostra que a cosmovisão cristã, ela molda qualquer trabalho. Você não será o mesmo profissional quando você incorporar na sua vida a visão bíblica do evangelho. Por exemplo, na minha área, né, que é a minha área, que é a medicina, a gente não enxerga o ser humano como... A gente vai enxergar e a gente vai perceber que além da doença que a pessoa tem, existem outras coisas que estão afetando a vida da pessoa, e vou enxergar o ser humano de uma forma integral. E a valorização da vida, ela vai ser muito importante. Se eu for um médico e cristão, se eu for um cristão médico, um médico cristão, eu vou observar a vida humana com um valor muito grande. E isso me fez refletir, às vezes, algumas vezes que alguns colegas, a gente vive, né, na minha área, a gente observa muito a vida e a morte. A gente muitas vezes está naquele momento entre a vida e a morte, tentando manter a pessoa viva, ou promover saúde de alguma forma para a pessoa, dos pacientes. E às vezes a gente é instado a tentar definir quando que é o limite da vida e da morte, principalmente terapia intensiva, quem gosta de trabalhar na área. E a gente é provocado a isso o tempo todo. Mas de uma cosmovisão cristã, quando eu abraço a perspectiva do evangelho, eu vou para a minha prática profissional, ela será enriquecida por esse valor de valorizar a vida. Eu vou enxergar a vida de uma forma diferente dos meus colegas. A forma como eu enxergo um ser humano vai ser diferente. Eu vou tratá-lo, inclusive, com amor. Eu preciso tratá-lo com amor. Porque, afinal, eu estou representando o grande médico, como ele coloca até no livro, né? Então, isso vai mudar a minha prática profissional. Só um exemplo de alguma coisa que eu achei... Me identifiquei bastante. Por óbvio, eu me identifiquei bastante. Mas ele fala do jornalismo. Ele também fala aqui da medicina, de uma tentação de o médico deixar de ser a sua própria pessoa e passar a ser a sua profissão. E existe essa tendência muito grande na minha profissão, eu vejo isso, concordo em gênero, número e grau. Quando ele fala desse assunto, eu vejo isso na prática. A gente perde a nossa identidade e passa a ser o profissional, o que é um equívoco muito grande. Isso me tocou bastante também. Mas aí tem jornalismo, não sei se tem algum jornalista aqui. Ele fala também do ensino superior. O que mais chamou a atenção de vocês nesse caso? Tem tanto conteúdo bom. Se deixar, eu vou ficar falando aqui sozinho. Não quero isso, não. Fala, Rayane. Então, eu gostei muito desse capítulo, né? Ele mexeu muito comigo também. E é interessante, né, quando o autor ele fala que que as pessoas parecem ter uma sensação de que algo causou um desequilíbrio, né, na humanidade e tal, refletindo, né, em todas as áreas da nossa vida. E a gente sabe que isso foi o pecado. E a cosmovisão, ela nos traz, né, esse entendimento de que as coisas, né, que o que o pecado causou, que foi algo, assim, muito grave, que foi algo, assim, realmente terrível, que causou esse desequilíbrio, nos afastou do nosso relacionamento de Deus. A solução para as consequências do pecado não são simplistas, não são tão simples assim, como essas outras cosmovisões trazem para nós, né? É algo muito complexo de ser resolvido. E na cosmovisão cristã, a gente tem que a solução para isso tudo é a nossa salvação, é Jesus, é o Evangelho, né? Para que tudo seja resolvido. E isso influenciar na nossa forma de
de ver as coisas e de trabalhar também. Tanto que depois ele vai citar aqui mais para frente, que nós fomos criados para esse relacionamento com Deus. E quando isso é afetado, né, quando o pecado ele entra, o nosso relacionamento com Deus ele é quebrado. Ele foi quebrado, né, e restaurado através da nossa salvação. E aí isso que começa a influenciar de forma negativa em todas as áreas, principalmente no trabalho. Mas com a cosmovisão cristã, a gente começa a ter noção do que realmente traz a solução, né? O que pode fazer com que a gente melhore. Porque a gente também não pode ter a visão de que, tá, então enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai viver com o pecado, vai ter que resistir, é claro, como cristãos e tal, mas quando a gente se aproxima de Deus e a gente vive os princípios cristãos, né, a gente pode sim fazer a diferença. A gente pode sim fazer o que é certo. E vai ser o evangelho, vai ser a nossa visão como cristãos, essa cosmovisão como cristãos, que vai fazer com que a gente faça o que é certo, né? Então, isso realmente me chamou muita atenção, porque isso muda realmente a nossa forma de ver a vida, de ver que as coisas, os problemas não vão se resolver assim de forma tão simples. O que vai resolver realmente é o poder do sangue de Jesus, né? É realmente a salvação que põe fim nos efeitos, nos danos que o pecado causou na humanidade, que realmente foi algo muito grave. E tudo isso muda a nossa forma de trabalhar, muda a nossa forma também de executar as nossas funções. Lá no final, daqui a pouco eu quero que vocês respondam aquelas perguntas que ele faz lá no final. E aí eu vou dar a oportunidade para vocês. Antes disso, tem mais alguém que gostou de algum ponto aqui nesse capítulo que quis destacar, gostaria de destacar aqui para a gente? Tem um ponto aqui Fala. Vou deixar a Raíza. Fala, Raíza. Oi, Paulo, eu gostei muito dessa parte, né, que ele fala do evangelho e o corporativo e o mundo corporativo, né? É bem interessante da área que eu atuo. E eu achei bem interessante que ele fala assim, as empresas ele é bem prático, né? Ele dá exemplos práticos, que eu vi muito questão de compliance, né? De coisas que você pode aplicar, que hoje é bem estudado, principalmente nessa questão de anticorrupção, ele fala sobre isso, né? Você tem muitas questões de corrupções, a gente pensa, né, que a corrupção é muito no mundo, acontece mais no Estado, mas normalmente é entre Estado e empresa privada, né? A gente tem uns exemplos aqui no Brasil. Então, afeta também quem não é político, vamos dizer assim, né? Você tem empresários envolvidos, a gente teve vários escândalos aí que comprovam isso. E aqui ele dá muitas instruções e exemplos de como o evangelho pode reverter essa situação, né? A gente tem hoje em dia você tem várias pautas anticorrupção e de compliance, e eu achei bem interessante que ele fala assim, né? As empresas centradas no evangelho enfatizam a excelência e a qualidade dos produtos e oferecem um ambiente ético que vai de cima a baixo no organograma e alcança as realidades do comportamento diário, mesmo quando altos padrões morais significam perda na margem de lucros. Para os negócios impulsionados pela cosmovisão do evangelho, o lucro nada mais é que um dos muitos resultados importantes. Ou seja, não é só o lucro, né, que está acima, o lucro é o mais importante. Ele tem uma visão holística sobre o todo, e eu achei isso aqui fundamental para quem está ingressando hoje no mundo do empreendedorismo e quer aplicar, né, ser uma empresa que não é fácil, mas quer ter uma cosmovisão no mundo dos negócios. Eu achei essa orientação que ele dá muito excelente. Lembrando que o problema não é ganhar dinheiro, o problema não é gerar riqueza, que é o que um negócio, um empreendedor, ele procura fazer, gerar riqueza através do seu produto, seu serviço, etc. Mas o ponto é não idolatrar isso e reconhecer que isso é um dos objetivos do trabalho, isso é um dos objetivos da empresa. Mas
existe um padrão moral ali que ele vai seguir, né? E isso vai mudar como você vai exercitar a sua prática. Ser cristão no mundo corporativo significa mais do que ser honesto ou não ir para a cama com colegas de serviço. Ele foi, direto. Mas é mais do que isso, é isso também, sem desmerecer, mas é mais do que isso. Significa até mais do que o evangelismo pessoal ou promover um estudo bíblico no escritório. Antes, significa analisar as implicações da cosmovisão do evangelho e dos propósitos de Deus para tudo que envolve o seu trabalho e para todos os setores da organização sob a sua liderança. De fato, você vai promover justiça com aquilo que você fizer. Você vai promover o resgate dos bons valores. Você vai promover uma moralidade, um ambiente até mais fraternal, embora competitivo, mas vai ser um ambiente acolhedor. Você vai promover isso, porque você é cristão. É natural que você promova isso, em alguma medida. Vou deixar a Bela comentar também. Fala, Bela. E no mundo dos advogados, Bela, como é que é? No mundo dos advogados, a gente consegue perceber que nós temos boas referências, né? Existem aqueles escritórios que a gente acompanha há anos e anos e a gente sabe que são de pessoas de boa índole. E existe também aqueles que a gente sabe que, infelizmente, pegou a rota contrária. Enfim, mas o que eu achei mais interessante, falando ainda sobre a forma de escrita do autor, é como ele é cirúrgico. Em uma frase, ele tem a facilidade de trazer uma flecha com a ideia dele e a gente fica, às vezes, uns 2 minutos olhando para a parede. É isso, realmente, é verdade, sobre isso. E me trouxe a memória, eu lembro, no meu primeiro emprego, com 16 anos, eu fui jovem aprendiz da C&A Modas. E eu lembro que a primeira pesquisa que eu fiz foi para tentar entender um pouco mais da empresa, e acredito que vocês tenham feito isso de forma semelhante em algumas entrevistas, que aí você procura os valores e as missões daquela empresa. Eu lembro que antes para a entrevista eu fiz essa pesquisa e eu descobri que eles tinham, até hoje, nunca esqueci, eles tinham uma missão de prestar o melhor serviço para ela, que no caso seria a cliente principal, que era a mulher, e eles diziam sempre que juntos eles seriam mais fortes e que teríamos orgulho em pertencer à organização. E isso me questiona em relação, acabei me questionando, né, em relação a isso, nas empresas, nos locais onde a gente está e onde presta serviço. Levando também em consideração uma pregação recente do pastor Rogério Postigo, coincidência que não é coincidência, né? Enfim, ele mencionou que aonde nós estamos, onde a gente trabalha, nós precisamos não somente ser referência e ser bem-aventurado em tudo. E ele contou também uma situação pessoal, onde o senhor honrou a fé dele, ele se tornou um dos melhores vendedores do local que ele trabalhava. E eu acho que nós, como cristãos, nós precisamos nos questionar aonde aquele local que eu trabalho é um local que o senhor se agrada da forma com que eles atingem o pessoal, com a forma com que o pessoal que lá trabalha é tratado. Eu acho que a gente precisa se questionar com o tipo, né, de serviço com o tipo de empresa que trabalhamos sempre, porque vale muito a pena quando a gente trabalha em um local que a gente sabe que os gestores tratam não somente com humanidade, mas também com, não somente aquela questão simples de maximizar lucros, mas sim os valores. Existem empresas, eles também mencionam sobre, acho que foi Hershey, salvo engano, que foi totalmente pautado em uma cosmovisão voltada, né, para a humanização mesmo, não somente aquela questão de maximizar os lucros. E se a gente se questionar a respeito disso, o Senhor vai honrar a nossa fé. A palavra fala que Ele nos planta no lugar certo e nós seríamos igual a árvore à beira do rio, com as folhas verdes, e sempre bem-aventurado em tudo que fizermos. Eu acho que se o cristão parar para levar isso em consideração, a palavra também fala que a gente às vezes não recebe por não pedir direito, né? Pedimos mal. Se a gente chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, me dê um local de trabalho, não só questão de se sentir bem, mas sim onde você sabe que vai servir ao Senhor com alegria e sabe também que ali você vai estar no lugar certo, porque Ele não faz nada errado. Eu acho importante a gente sempre se questionar nos ambientes que nós estamos. Eu lembro que eu fiz isso também. Ano passado eu trabalhava em um local que eu não exercia um trabalho que eu gostava. Ano passado não, perdão, foi em 2019. E eu fiz uma oração ao Senhor, pedi para Ele me plantar no lugar certo e hoje eu vivo esse milagre que eu creio que eu recebi naquele momento pela fé e hoje eu vivo, né, pessoalmente, no local onde eu sou muito feliz. E se a gente aprender a aplicar a fé nesse sentido, o trabalho não vai ser apenas o local de perceber nossas remunerações,
ao fim do mês. E sim vai ser parte do nosso ministério, todos nós temos um. Temos muito que aprender sobre como o cristianismo, como o evangelho pode modificar a nossa vida e nosso trabalho. Ele cita que cada área tem os seus ídolos, cada área tem as suas, como é que ele fala aqui? Cada área tem as suas cosmovisões alternativas ao evangelho e tem os seus respectivos ídolos. E cada área vai atribuir um valor supremo a algum ídolo. Então, tem pessoas que vão valorizar dentro do mundo dos negócios, vão valorizar o poder, o dinheiro, ele cita. Dentro das artes, vai valorizar a originalidade, vai valorizar outro aspecto aqui que ele coloca, vai valorizar agradar o público, e para isso, vale tudo. Aí a pessoa vai lançar mão de frase de efeito, de violência, de sexo gratuito e outras coisas. E tudo isso vai desvirtuar o caminho dela. Dentro do ensino superior, da mesma forma, você vai desvirtuar o propósito do trabalho do ensino superior. E tem vários aspectos. E aqui eu queria provocar vocês. Vamos fazer uma reunião agora um pouco mais interativa. Quero que vocês respondam aqui no chat. Coloca aqui no chat da nossa reunião para a gente poder acompanhar. Primeira pergunta, ele coloca lá no final. Qual é o enredo da cultura em que vivo e do campo em que trabalho? Quem são os protagonistas e os antagonistas? Se vocês conseguirem colocar aí. Quem são os antagonistas e os protagonistas da sua cultura, da cultura que você vive? Quais são as pressuposições básicas sobre o significado, moralidade, origem e destino? Responda pelo menos uma dessas perguntas aqui no chat. Quais são os ídolos da sua profissão? Quais são as esperanças? Quais são os temores? Como a minha profissão recria esse enredo? E qual é o seu papel no enredo? Que parte das cosmovisões predominantes estão basicamente alinhadas com o evangelho, de modo que posso concordar e alinhar-me com elas? Talvez dentro da sua profissão, do ambiente que você vive, existam valores que comungam com o evangelho. Quer dizer, são valores que se aproximam daquilo que o evangelho propõe. Quais são eles? Você consegue identificá-los? E aí você consegue, então, facilmente se alinhar a eles? Que parte das cosmovisões predominantes são insolúveis sem Cristo? Em outras palavras, em que pontos devo desafiar minha cultura? Como Jesus Cristo pode completar esse enredo de modo diferente? Existem partes da nossa cultura que são anticristãs, são contra o evangelho. Na sua profissão, podem existir vários aspectos da sua profissão que se opõem completamente ao evangelho. E isso é insolúvel sem Cristo. Como é que Jesus Cristo pode complementar esse enredo de modo diferente? Como você pode trazer os valores do evangelho e aplicá-los à sua profissão e com isso beneficiar a sua profissão? Tem várias perguntas que ele coloca, algumas delas podem ser até um pouco retóricas, mas vale a pena ser feitas. E acho que a última aqui, a penúltima. De que maneira essas histórias influenciam tanto a forma quanto o conteúdo do meu trabalho? Como eu posso trabalhar não apenas com excelência, mas também de modo distintamente cristão? Você tem que se responder isso. Que oportunidades a minha profissão oferece para servir as pessoas individualmente, para servir a sociedade como um todo, para servir o meu campo de trabalho, para exemplificar competência e excelência e para testemunhar Cristo? São várias maneiras que a gente tem de servir a Cristo e também exercer a nossa profissão. Fala, Rene. Então, a gente não pode jamais esquecer, né, que nós temos um manual de vida, que é a Bíblia, né? Ali existem todos os ensinamentos que nós precisamos saber para desenvolver bem qualquer profissão, a gente vai encontrar na Bíblia. E eu já vi, no caso da minha área de administração, já vi vários grandes empresários dizendo que consultam o livro de Provérbios, entre vários outros tipos de profissionais, e vem ali uma grande fonte de conhecimento, e realmente é. E quando a gente lê
pedindo a direção do Espírito Santo, ele nos mostra riquezas imensuráveis, nos mostra direções, sem falar dos princípios bíblicos mesmo, que nós precisamos saber, estão na Bíblia. Então, é uma ferramenta que a gente tem para estar ali consultando todos os dias, porque realmente esses ídolos que há na profissão de cada um, né, que está aqui, que cada um tem sua profissão, eles estão inseridos na cultura. Então, se a gente não vigiar, automaticamente, sem perceber, a gente também fica adorando, né, esses ídolos, porque está infiltrado na nossa cultura. Por isso que é importante a gente estar consultando a Bíblia, e todos os dias, orando, pedindo sabedoria e direção a Deus, e assim manifestar ali o Evangelho, através dos princípios que estão na Bíblia. Então, para mim, eu acho que uma das coisas mais importantes é sempre fazer esse parâmetro de comparar o que está na Bíblia, o que está sendo vivido, o que está sendo pregado ali na cultura, e ficar com a palavra. Aquilo que a gente costuma dizer, né? A palavra de Deus, ela vai trazer virtude, ela vai trazer equilíbrio à nossa profissão. Nós não vamos adorar os valores que a nossa profissão prega. Nós vamos adorar a Deus. E aquilo que for de bom na nossa cultura, nós vamos agregar. Lembra daquele ensinamento que o apóstolo Paulo trouxe? Já vou te dar a palavra, Larissa. Que o apóstolo Paulo trouxe. Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Isso é um exercício diário na nossa vida. A gente tem que examinar todas as coisas dentro da nossa área profissional e reter aquilo que é bom e praticar. E se alguma coisa não for boa na nossa prática profissional, no nosso ambiente de trabalho, nós vamos modificar isso através da prática daquilo que Deus ensina, né? Fala, Larissa. Te passar a palavra. Não, a Rayane já falou o que eu queria falar, que é justamente isso, né, da importância da gente alinhar a nossa vida, né, à palavra, porque ela é um manual. E a gente está falando sobre essa questão da cosmovisão, né, especificamente da cosmovisão cristã, e é interessante, né, porque quando o nosso relacionamento com Deus é restaurado, a figura que a Bíblia traz para isso é de um novo nascimento. Então, a gente nasce de novo em todos os aspectos do nosso ser, né, que inclusive, né, nesse aspecto do trabalho, quando a gente está, né, prestando um trabalho, né, ali a gente nasce de novo, né, e como nascidos de novo, né, a gente nasce como criança e a gente depende das orientações da palavra de Deus para aprender, né, a como se comportar, né, com equilíbrio e corretamente também dentro da área profissional, né, de forma correta e de acordo com o que Deus estabeleceu, né, não de acordo com as diversas opiniões que a gente tem, né, em cada área de trabalho, né, até as perguntas que o autor faz, né, sobre os ídolos, né, e o pessoal botou aqui no chat, cada área tem um ídolo ou alguns ídolos. Então, é a partir da palavra de Deus que a gente vai se ajustando e a gente vai crescendo, né, como nascidos de novo. Falando do chat, então, aproveitando que a Larissa comentou, vocês querem ler ou eu leio alguns dos comentários aí? Tem gente que falou aqui que o ídolo da sua profissão é o poder e o dinheiro. Tem gente que comentou aqui que o ídolo da sua profissão é a maximização do lucro. É o próprio dinheiro. E isso acaba repercutindo nas condições de trabalho, num ambiente tóxico e degradante, muitas vezes, né? Tem outra que comentou, o João Pedro. O ato de depositar certeza nas escolhas do ser humano, que por natureza é limitado. João Pedro, você quer comentar? Estou tentando entender aqui o que exatamente você quis dizer aqui. Fala com a gente. Primeiramente, boa noite a todos. E em relação a isso, relativizar, né, a nossa fé, relativizar o lugar do nosso Criador, né, achar que somos capazes de tudo. A pessoa ela acha que ela consegue ser autossuficiente, entendeu? Não precisa de terceiros e principalmente da ajuda do nosso Senhor. Só que é aquilo, né? A gente está aqui por causa dele, com a permissão dele, todo o poder humano é dele. Nós, seres humanos, não podemos ultrapassar, né, esse certo limite, como eu mesmo disse. Bom, é isso.
E qual que é a sua profissão? Cara, eu trabalho com construção, entendeu? Então tem muito daquilo de, não, você tem um colega que ele acha que ele consegue pegar uma, duas, três funções sozinho, e aí é aquela pessoa que muitas das vezes tem uma visão diferente em questão de fé da sua, e aí você acaba tendo que conviver, né? Só que é aquilo, é como se não me engano foi a Rayane que disse, que a gente tem um segmento de vida, né? A Bíblia, e a gente não pode se deixar levar pela cultura local. É forte. Tem que tomar cuidado mesmo. Bela, quer comentar? Sim, um fato que eu observei é que, realmente, um dos principais ídolos, até independente de profissões, vai ser sempre o lucro e o dinheiro. Aí eu comecei a me questionar na advocacia qual seria o ídolo. Comecei a parar pra pensar. Tem, obviamente, o retorno financeiro, mas o que eu percebo muito dos advogados é que eles idolatram a si próprio na maioria das vezes. O advogado, ele trabalha com prazos, então é como se eles, de certa forma, trabalhassem sozinhos. Então, aquela questão de, eu faço, eu consigo. Vocês já viram uma discussão de advogados? Um parece que sabe mais que o outro? Gente, é sério, eu sou advogada e pelo que eu vejo, eles têm essa, assim, infelizmente, eu já conheci bastante que tem realmente a questão do ego é muito inflado. Aquela questão de você perceber que, nossa, a pessoa não, porque eu consigo, eu preciso só de 10 dias que eu faço o protocolo e rapidinho, a causa ganha. Eu falo, gente, não, que legal, né? Confiança é o principal, mas sem Deus a gente não consegue nada. E a pior coisa é quando o ser humano acredita que consegue fazer alguma coisa sozinho. Infelizmente, isso é muito triste. É muito triste a pessoa que se garante só. Eu, eu sem Deus eu nada seria. Essa galera que se garante sozinha fala, opa, misericórdia, Pai. Quebra, Senhor. Eu me basto. Isso mesmo, João. Eu não me basto, não, gente. Se não é Deus por mim, só a misericórdia do Pai mesmo. Existe presunção, ego em várias profissões, inclusive nós também na advocacia. Deixa eu passar a palavra para a Cris também. Fala com a gente, Cris. A Bela é da área jurídica, eu não sou, mas eu trabalho num lugar jurídico. E não é de advocacia, mas enfim, não quero entrar em detalhes, mas é envolvido nessa área. E logo que eu entrei, e assim, eles dão muita importância para os caras que têm título, tipo desembargador e por aí afora. Eles dão mais valor para esse tipo de pessoa quando entra em contato e estão procurando, e só dão, eles estão assim, tipo, crendo que a empresa vai funcionar se eles tiverem os clientes grandes, que são ministérios públicos e tudo mais. E aí, logo que eu entrei, a pessoa... eu atendi um cara lá que ligou reclamando de alguma coisa e caiu lá para mim, e aí um funcionário antigo falou assim para mim, esse você tem que tratar bem, porque o cara é podre de rico, e ele, só o estagiário dele, ele deve pagar uns 9 mil reais, assim, tipo, chutando, assim, né? E tem que chamar ele lá pelo título dele. Eu falei, eu não sei nem quem ele é, eu vou chamar todo mundo igual, não tem. Falei, isso não faz o menor sentido para mim, falei para ele. Falei, para mim não tem essa diferença. E até tem uma menina que ela responde e-mails de clientes e ela tem que chamar todo mundo de doutor, ela nem sabe se a pessoa é doutor. A pessoa que comprou lá o produto, ela nem sabe. E aí ele veio me falar, eu chamo todo mundo de senhor, senhora, que é como eu atendo, eu não vou chamar disso. E aí no momento que, teve um momento que eles mais precisaram de fechar o mês, o que ajudou eles foram as pequenas vendas, não foram esses doutores, esses desembargadores. Então, assim, lá eles idolatram muito isso, eu tenho uma certa dificuldade nesse sentido, mas, assim, por um lado é bom eu não conhecer nenhum deles, porque eu trato todo mundo igual, só que eles já conhecem alguns, né? Então, eles ficam... a fonte deles, eles colocam essas pessoas. Então, eu li umas coisas aqui que eu falei, meu Deus, sobre principalmente o mundo corporativo. Eu falei, olhando aqui, falei, eles
exigem umas coisas de você que eles não fazem. Aqui estava até falando, que até a Raíza comentou, falou a questão do caráter, de cima para baixo. E geralmente, e assim, quando eu entrei, eram tantas exigências, falei, tá bom, vou cumprir todas, só que você não vê isso ao seu redor. Então, e aqui, esse ensinamento sobre a cosmovisão bíblica foi muito, assim, esclarecedor, porque é para a gente entender que, assim, a gente vai se deparar com esse tipo de coisa, só que a gente já sabe o porquê que existe esse tipo de coisa, né? E como, e por um outro lado, a gente sabe, a cosmovisão bíblica está mostrando, existe um problema, a gente sabe o porquê desse problema, mas também existe uma forma de superar isso, né? De passar por isso da melhor maneira possível. Então, é isso que eu queria comentar, que esclareceu bastante nesse sentido. São dificuldades que eu tenho, porque o olho deles é totalmente para títulos e dinheiro, e eu não consigo, tipo, me sinto um pouco, às vezes, meio, assim, perturbada naquele meio, porque uma pessoa, por exemplo, falou assim, estou tentando mandar um e-mail e ninguém responde, que é uma área lá que não é minha área, que a pessoa tem que responder. Só que a pessoa lá falando comigo, porque eu fui a única pessoa que atendeu o cara, e aí eu fui e falei assim, ó, fulano desistiu porque tá há meses sem retorno. Ah, não era nada importante mesmo. E aqui no mundo corporativo ele fala, né, de você atender bem, oferecer o melhor. E isso é para todos, né? E não de acordo com o título ou com o dinheiro que o cara tem. Então é isso que eu queria comentar com vocês. E se você exerce esses valores, esses princípios, na verdade, o cristão, ele não trata bem as pessoas de acordo com o título dela. O cristão, ele ama ao seu próximo como a si mesmo. Esse é o princípio básico do que Jesus ensinou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos, você vai cumprir toda a lei e os profetas. E também vai cumprir o evangelho. Então, no exercício da tua profissão, né, Cris? Você ter o seu caráter. O que está impresso no seu caráter? Tratar bem o próximo? Isso está impresso no seu caráter. Você não vai destratar alguém por razão do valor que a pessoa tem, ou o que seja. Você vai tratar bem. Isso precisa estar impresso no caráter do cristão. Isso vai modificar a prática do dia a dia. E vai tirar esse ambiente tóxico, né, Cris? Você vai deixar de ter essa pressão de tratar as pessoas por razão de alguma coisa. Você vai tratar bem. Isso, com certeza, isso vai impactar algumas pessoas que não têm esse mesmo valor. Estão com outros ídolos no coração, né? Tem mais uma galera que comentou aqui também, mas deixa eu passar a bola. Não sei quem levantou a mão primeiro. Larissa? Acho que foi a Larissa que levantou a mão primeiro. Fala, Larissa. Não só para comentar, né, o que a Bela e a Cris acabaram de falar, eu também sou da área jurídica, sou advogada, e embora em todas as áreas a gente tenha essa questão da disputa do ego, realmente no direito é uma coisa meio pesada. Você tem essa questão dos títulos que a Cris falou. Eu me lembro que uma vez, quando ainda estava na faculdade, eu fazia estágio no Ministério Público, e aí, na época, o promotor que era responsável da minha promotoria, ele tinha tirado férias, e um outro promotor ficou na função dele. E aí, os promotores todos, né, têm a liberdade funcional e não tem hierarquia em relação ao juiz, né. E aí, assim, o promotor que cuidava da nossa promotoria, ele sempre se manifestava em em um caso específico. Que se eu não me engano, acho que era uma questão envolvendo o município, em que eu moro e tal. E aí, quando ele saiu de férias e esse outro promotor assumiu, o juiz mandou, né, o processo para que esse novo promotor se manifestasse, só que ele entendia, né, esse promotor que estava cobrindo as férias, entendia que não era o caso do Ministério Público intervir naquele processo.
E aí o juiz, então, ficou indignado, né, porque o promotor titular sempre se manifestava, e o outro falou que ele não era obrigado a se manifestar porque tinha independência funcional, e aí começou uma briga de ego, o processo ia para lá e para cá, sabe? Ficava indo e voltando. Nisso, assim, o pessoal que estava envolvido no processo, né, as partes, eram prejudicadas, porque o processo ficava indo e voltando, você perdia tempo, né? Porque aí, tipo assim, mandava para promotoria. O Ministério Público tinha, sei lá, 15 dias de prazo para se manifestar. Aí ele falava que não ia se manifestar, voltava para o gabinete do juiz, que mandava ele se manifestar de novo, e isso ficou um tempo. E as pessoas envolvidas, quer dizer, perdendo tempo, o processo já é demorado naturalmente, e por uma coisa desnecessária, né, isso se protelou, até que, por fim, o promotor reiterou que não iria se manifestar e já estava quase no tempo das férias, né, do promotor titular acabarem, né, dele retornar. E aí o juiz ameaçou, sei lá, prender ele por desobediência e ficou por isso mesmo, né, quando o promotor titular retornou, ele se manifestou. E aí, assim, passou muito tempo, né? Negócio de um mês e ficou nesse bate e volta, né? Atrasando o processo. Então a gente vê isso muito na área jurídica. Mas eu acho que também uns outros ídolos, né? Outros ídolos que têm se levantado dentro do direito, e aí, principalmente na área mais civil e constitucional, né? A gente na faculdade mesmo e até na prática do direito, a gente entende a importância dessa questão da Constituição e tal, e até as discussões da STF, a gente vê isso muito, são os ídolos, eu acho que da liberdade humana, né, ser supervalorizada, né, e da vontade humana ser supervalorizada. Então, hoje em dia, muita coisa que antes era crime, hoje em dia tem se tornado as coisas ainda algumas ainda continuam sendo crime, mas estão sendo abrandadas, né, muita questão está sendo aceita hoje na sociedade, né, para valorizar, né, o que as pessoas chamam de liberdade, e isso tem relativizado muita coisa, muitos princípios que antes se seguiam, hoje já não se seguem mais, né, em prol da liberdade, entre aspas, humana. E eu acho que isso também é um ídolo que tem se levantado no meio jurídico, né? Então, se eu estou exercendo a minha liberdade, não importa, né? Algumas coisas que antes importavam. E eu acho que também é um ídolo que a gente tem que tomar cuidado, principalmente dentro do campo jurídico, eu acho. Temos aí, acho que mais de um advogado, pelo menos mais de uma pessoa. A Cris também trabalha na área jurídica. O pessoal ainda está vendo bastante isso. Fala, Bela. Rapidinho, só para dar link com o que a Cris falou, eu até brinquei no chat, Cris, não sei se você viu, realmente você está certíssimo, até porque não tem como a gente saber se eles fizeram doutorado ou não, né? Eles podem só ser advogados. E na no sua caso, época não pagavam 9 mil para o estagiário, né? gente, isso é um absurdo. Agora tá tendo até um teto para o estagiário. Eu ganhava o quê? Um vale coxinha e passagem e vai na fé, minha filha. Vá com Deus. Luta, vai lá, procura teu lugarzinho ao sol. Enfim, eu lembro que numa conversa no Tribunal de Justiça, um juiz, fiquei sabendo, né, que o juiz mandou voltar uma petição para que o advogado procurasse o erro na petição. E sabe qual era o erro? Ele esqueceu de colocar senhor doutor, colocou ao douto juízo. E ele só apreciaria a petição se estivesse ao excelentíssimo senhor doutor juiz da quinta vara civil de nem lembro qual era a cidade, nem lembro qual era a comarca. Nesse meio tem um ego assim que, assim, a gente pontuou, a Larissa também pontuou, realmente é fora do normal. O cara voltou, ele deu inépcia da petição inicial por erro, mas não falou qual erro. Aí a pessoa é obrigada a ver de cabo a rabo aquela petição e entender que não chamou ele de doutor. Para algumas pessoas, isso infelizmente é muito importante. É um título que foi dado por Dom Pedro, até hoje eu não sei porquê, mas amém, tudo bem. Beleza, é meritório, sem advogado não é justiça, amém, coisa linda, sim, é verdade. Mas, gente, pelo amor de Deus. Felizmente é uma disputa do homem que se garante nele mesmo e acha que é só ele, enfim. Cris, você tá certa, tá?
permaneça dessa forma, como Paulo pontuou muito bem, como disse, que você já respeita. O Senhor, tudo aquilo que a gente faz por alguém, que a gente trata bem alguém, a gente é glorificado por Deus por isso. Porque Ele quer que a gente trate bem, que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Então, você está certíssima. Infelizmente, você vai encontrar pessoas que vão... Se você só falar um nome ou chamar de senhor, elas vão esperar você falar o doutor. Infelizmente, isso é um fato. Mas segura na mão de Deus e segue em frente. Que, infelizmente, no âmbito jurídico, tem muito disso. Gente, eu vou sair agora um pouquinho mais cedo para tomar o chá que meu pai vai fazer para mim. Misericórdia. Torçam por mim. Fiquem com Deus, hein? Que Deus abençoe. Hoje foi incrível. Mais uma vez, como sempre. Melhoras aí, Bela. Ela está se recuperando aí. Mas deixa eu continuar aqui. Tem mais algumas pessoas que comentaram também. A Sara comentou que na profissão dela, né, formada em saúde pública, né, Sara? Os ídolos têm sido as ideologias políticas e a própria organização do Estado, né? Se quiser comentar também um pouquinho. A gente vai ter que ser breve porque a reunião logo se vai, mas acho que dá para a gente comentar, cada um comentar um pouquinho também. Pode falar. Fala, Sara. Acho que vai ficar meio comprometido o meu áudio, porque os cachorros aqui resolveram se manifestar também. Mas eu até fiquei pensando, assim, em quais seriam os ídolos da minha profissão, e eu lembrei mais do tempo de faculdade do que necessariamente... porque um profissional formado em saúde pública, ele atua em tantas coisas, né, tantas áreas diferentes, que é um pouco difícil. Mas o Estado e a própria provisão do Estado, e um pouco do que a Larissa falou também, sobre a liberdade individual. Hoje tem levantado muitas bandeiras de seja quem você quiser, isso tem sido um norteador para a saúde, né? E pelo menos assim, enquanto eu estava na faculdade, eu lembro dos meus professores enaltecendo demais as políticas, até porque muitas daquelas propostas políticas, enfim, políticas mesmo, enfim, política de humanização, de... Nossa, gente, eu tô tão longe, faz tanto tempo que eu me formei que eu já nem lembro mais o que era. Mas, enfim, foram os meus professores que participavam, trabalhavam no Ministério naquela época, que formularam essas políticas, né, esses cadernos que norteiam o cuidado em saúde do país. Então, como eles valorizavam aquilo, né, valorizavam esse tipo de formação, esse tipo de caminho a se seguir, porque isso realmente mudaria a saúde da população. E como a gente estava falando, como vocês estavam comentando no começo, sobre a educação, acho que até a Raíssa que falou como a educação é extremamente valorizada, a ponto de até ser assim, através dela que vai tudo ser mudado. Eu via muito isso também no meio dos meus professores. A educação sanitária, a educação mesmo, até uma questão de raças, né, assim, uma hipervalorização das minorias, como, eu nem sei dizer direito, mas acho que vocês me entenderam. Então, acho que é um pouco disso na minha profissão, né, na questão da saúde. Não como o Paulo, que é médico, e, enfim, tá na área da assistência, né, como eu já estou numa área de gestão, acho que o Estado fala mais alto nesses momentos do que necessariamente o ego profissional, ou o que quer que seja, assim, porque não é uma coisa mais pessoal, é mais generalista, é mais populacional, digamos. Então, algumas ideias são idolatradas dentro da sua área e a própria instituição estatal também acaba sendo bastante idolatrada. Como você falou, hipervalorização de algumas ideias de minorias mesmo, né? Minorias étnicas, minorias, enfim. Valorização de ideias que hoje são defendidas, bandeiras que se levantam até como bandeiras políticas. Isso é muito valorizado na sua área. É difícil lutar até contra esses ídolos, né? Trazer uma isonomia, trazer um tratamento correto, né? É difícil porque, ao mesmo tempo que nós precisamos amar as pessoas, né, existe às vezes, leva-se para um lado tão extremo que é complicado mesmo, como você quis trazer esse equilíbrio norteado pela palavra de Deus.
Mas um cristão vai ser orientado pelo Espírito Santo e vai conseguir, amém? E vai conseguir. Deixa eu falar com a Raíza. Fala, Raíza. O Paulo, mesmo só para colaborar aí com o que a Sara está falando, né? É uma das questões que eu vejo muito na parte da saúde, principalmente nessa questão de gestão também, é a questão do SUS, né? Que está na figura do Estado, mas hoje em dia você não pode levantar nenhum questionamento em relação à funcionalidade do SUS, propostas de melhoria e tudo mais, que você vai ser sempre super criticado, porque ele representa o Estado, né? O Estado máximo, essa questão toda. Então, eu achei bem interessante do que a Sara trouxe para a gente, né? Mostrando que, de fato, cada profissão tem um ídolo, tem uma dificuldade, e a resposta para tudo é o Evangelho, né? E eu achei muito interessante aí a visão que a Sara trouxe para a gente, e essa proposta do clube, né? Que a gente tem que advogados, pessoas da saúde pública como a Sara, a Cris na parte corporativa, a Rai na questão da nutrição e administração, enfim. A Ana compartilhou também aqui, não sei se você vai falar também um pouquinho da parte comercial, ela faz até um link com muitas coisas que o próprio autor fala, né, sobre a questão de contratos, ele dá alguns exemplos aqui que bateu exatamente com a realidade dela. Então, é um livro que mostra, de fato, né, abre um leque do que a gente vive, mas agora apresentando uma perspectiva cristã de forma prática e clara, né, que leva a gente a pensar direto naquilo que a gente está vivendo. É sensacional esse livro, né, e glória a Deus pela vida do Tim Keller, glória a Deus pela vida do clube. Aproveitando que você comentou, Ana, fala um pouquinho sobre esses ídolos aí. Você falou que você trabalha na área empresarial, negociação de empresas, é isso? Isso. Hoje eu trabalho muito com CNPJ, né, que é a pessoa jurídica, e diversos segmentos, ramos. Então, é um ambiente bem desafiador, né, porque a gente precisa atingir as metas, né, exigidas ali pelo corporativo, e, ao mesmo tempo, como mulher cristã, me posicionar, né, com base na palavra de Deus. Então, a gente fica sempre de olho para não cometer nenhum tipo de erro, né, e cumprir, né, o ID, né, que eu tenho certeza que Deus me colocou foi de forma intencional, né, foi proposital tudo isso, para que eu possa amadurecer, crescer, evoluir como ser humano também. E aí o engano e as mentiras são muito comuns, né, nessa área de negociação. E aí está um grande desafio, né, você conseguir fazer bons contratos sem precisar mentir, né, sem precisar usar a mão do recurso de Satanás, da Exato. mentira que é produto do próprio Satanás, né? Ele é o pai da mentira. Exato. É realmente desafiador, mas eu tenho visto muito, assim, eu acredito muito em milagres, então a maioria das pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, muitas delas não têm nenhum tipo de religião, e eu creio que através da minha vida eu tenho levado a palavra de Deus sem muitas das vezes mencionar, né? Porque Deus tem feito maravilhas assim no meu meio, e eu tenho só que agradecer realmente a Ele. Porém, a gente é ser humano, então é propício ao erro, né, à falha. É importante vigiar e meditar sempre dentro da palavra de Deus. Eu estava observando as meninas comentar também a respeito de política, né? E essas questões de bandeiras, né? Muitas das vezes é complicado a gente levantar alguns temas, né? Dentro de empresa ou até mesmo fora, em igreja. Mas é importante a gente saber se posicionar. Com ética, é claro, respeitando cada lado aí. E é importante a gente brilhar a luz de Cristo, né, dentro das nossas áreas e conseguir reconhecer. Meu pai ele foi vendedor um bom tempo e durante o período de vendas dele, ele se converteu. Acho que foi até uma coisa que a Bela deve ter comentado. E na época, ele precisava mentir. Antes de se converter, ele precisava mentir. E foi a pergunta que ele fez para o pastor dele quando ele se converteu. Pastor, eu preciso mentir para vender. E se eu parar de mentir, eu não vou vender. Aí o pastor falou para ele justamente sobre isso. Ele falou, olha, você não precisa mentir. Fale a verdade, trabalhe com a verdade.
Hoje você é cristão. Então, seu produto é a verdade. Trabalhe com a verdade e Deus vai te abençoar. Aí ele começou a trabalhar com a verdade e se tornou o melhor vendedor da loja. Passou a trabalhar com a verdade e mudou a história da loja ali. E todos os outros vendedores, ele até comenta que todos os outros vendedores ficavam com aquela dor de cotovelo enorme dele, porque ele se tornou o ponta da loja, que era o que ele comentava na época. Era a forma que era chamado o vendedor que mais vendia. E ele era o que mais vendia porque ele começou a trabalhar com a verdade. Ele falava a verdade, os clientes, inclusive, passaram a confiar mais nele, porque ele falava a verdade. E ele começou a vender mais, começou a vender, inclusive, produtos melhores. E Deus o abençoou, trabalhando com a verdade. Né? Às vezes a gente pega o ídolo da nossa profissão e, na época, ele, como vendedor, ele tinha na profissão dele, era um ídolo. Tem que mentir para poder vender, tem que enganar o cliente para poder vender. E como ele foi bem orientado pelo pastor dele, não trabalhe com a mentira, trabalhe com a verdade. Ele trabalhou com a verdade e se tornou o ponta da loja. E é uma pressão psicológica absurda. E eu já pensei diversas vezes em desistir. Eu lembro que ano passado foi o ápice, né, da minha vida profissional. Falei, eu não quero. E falava muito com Deus. E ia muito, né, à igreja para tentar buscar respostas, né, saídas, né, e Deus sempre confirmou meu coração que era o ambiente onde eu deveria ficar, e Deus operou maravilhas. Então, assim, de 2021 até esse ano, Deus tem feito, assim, umas construções, e eu vejo realmente a mão de Deus, porque apesar de ter trabalhado antes em bancos e tudo mais, só que eu não trabalhava com esse meio que eu trabalho hoje, né, com a adquirência. E eu vi muito a mão de Deus. Eu lembro que eu chegava na igreja chorando, assim, sabe, abrindo, rasgando o coração, porque foi a empresa que mais me sugou, né, e que eu mais aprendi, né, e Deus me colocou, assim, em pedaços, e ao mesmo tempo me reconstruiu. Então, realmente, você tem que agradecer a bondade de Deus e o milagre, né, que Ele tem feito, assim, cada mês é uma superação. Deus conhece meu coração. Vou até compartilhar com vocês, eu tenho chamado assim missionário. Eu estava fazendo umas viagens também, conhecendo o campo missionário em alguns estados, e Deus tem falado cada dia mais e mais. E eu tenho certeza que, o que eu falei até hoje com um cliente, eu fechei com um cliente próximo ao Mercadão, uma loja de roupa mais cedo, né, no horário comercial, e aí eu falei até com esse cliente, né, que foi uma venda de impacto, que eu tenho certeza que Deus tem me preparado para o campo missionário através desse trabalho que eu faço hoje, né? Que é visitar cliente, meter a cara, negociar e, claro, sempre falar do amor de Deus, né? E que Deus te abençoe muito nessa área, que Deus te use bastante em nome de Jesus. Possa, conversando com as pessoas ali no dia a dia, com certeza Deus traz oportunidades. O próprio missionário Soares, ele comenta muito disso, que dentro das negociações, que ele também, ele é empresário, trabalhou muito com negociação, né? Com também fechando grandes negócios. Ele falava que ele sempre arrumava um jeito de contar um testemunho, de compartilhar uma palavra. Sempre que ele tinha oportunidade, às vezes no meio da negociação, ele trazia uma mensagem do Evangelho, trazia um testemunho, sempre dava um jeitinho de compartilhar alguma coisa, alguma mensagem. Quando ele atende as pessoas, enfim, quando ele faz algumas visitas, ele também faz isso. Então, você vê que o cristão ele precisa fazer a diferença no seu local de trabalho, precisa deixar a sua marca. E a nossa marca é a marca de Cristo. Nós carregamos as marcas de Cristo conosco. E é muito lindo. Que Deus abençoe muito você, Ana, nessa tua área. E todos aqui também que estão participando. Acho que a gente comentou bastante. Teve mais algum tópico aqui que alguém tenha comentado? Eu não falei, mas essa primeira parte, deixa eu fazer então testemunho pessoal. Todo mundo comentou e acho que não vai dar tempo da gente avançar em outro capítulo. Mas dentro da minha área, eu sou médico já formado e tem esse aspecto que o livro comentou sobre o médico ele perder um pouco a sua personalidade e passar a ser o profissional. Isso é muito comum. Então, um pouco assim desse ego que vocês comentaram na área jurídica, existem vários colegas que têm doutor, chamam de doutor, e exigem esse tipo de tratamento, o que eu não considero relevante, mas
da forma como a pessoa me chamar, eu vou tratá-la bem. Mas isso para mim, pelo menos, não é um problema. Mas para vários colegas é um problema. E só que tem um aspecto aqui que ele trouxe que achei bem relevante. Ele fala assim, que existe um poder de autojustificação na área da medicina, de se sentir moralmente superior porque trabalha com vidas, trabalha resgatando vidas. E a soberba é muito grande em muitos corações. Então, às vezes é uma dificuldade muito grande que colegas médicos têm de conseguir lidar com humildade, reconhecer as suas limitações, reconhecer as suas incapacidades, e conseguir lidar bem com as suas limitações, com as suas incapacidades. Às vezes é uma sensação de prepotência muito grande, porque a gente lida com a vida e com a morte. Então, encontrar em Cristo, e um testemunho pessoal, quando eu estava ainda no pré-vestibular, uma irmã lá da igreja, ela fez vou mostrar isso para vocês, vergonha, mas vou mostrar, que eu guardei até hoje. Uma irmã, ela fez um aniversário, o pessoal montou um aniversário surpresa para mim, e eu ainda estava no pré-vestibular e fiquei muito emocionado, porque ela preparou um bolo, e ela preparou e colocou esse bonequinho aqui, que até hoje eu tenho, coitado, já está sem mão, já está com o teto quebrado, mas esse bonequinho aqui, eu tenho esse bonequinho que faz aqui, acho que deve fazer 7, 8 anos. E no bolo estava impressa uma frase que me marcou muito. A frase era a seguinte, ela colocou, Dr. Paulo Postigo, não lembro como é que ela colocou essa primeira parte, mas ela colocou assim, um médico a serviço do médico dos médicos. Na época eu estava no pré-vestibular, e eu parei assim, enquanto o pessoal estava falando, eu estava olhando para o bolo com aquela frase, aquilo ali para mim foi realizador. Foi muito inspirador. E tanto que desde aquela época eu coloco assim, olha, o dia que eu tiver meu consultório, eu vou colocar na parede assim, Dr. Paulo Postigo, o médico a serviço do médico dos médicos. Eu tenho vontade de colocar isso. Porque você precisa encontrar um propósito, né, na sua profissão. Até me emociono quando eu lembro disso. Porque essa é a minha... Eu me enxergo nessa posição. Enquanto eu for ou médico ou doutor, nesse sentido de prepotência, eu vou estar caindo nessa armadilha que o autor ele pontua, que existe na minha área. E quando eu me coloco debaixo da autoridade daquele que é de fato o médico dos médicos, alivia o peso assim, sai de uma forma, não é necessário mais ter prepotência. O que for afirmar, afirmarei com segurança daquilo que sei, mas também reconhecerei as minhas limitações. E achei muito, muito marcante. Isso resgatou uma memória antiga que eu tinha lá diante do pré-vestibular, quando eu ainda nem tinha entrado na faculdade. Isso foi muito marcante para mim. E também sobre o aspecto da perda da sensibilidade com o ser humano, em que ele coloca assim, principalmente nas profissões que exigem cuidado com outro ser humano, e ele coloca aqui, inclusive, o ministério pastoral, assim como a medicina, nós somos tentados a nos sentirmos superiores, porque o nosso trabalho, ele é um trabalho nobre e também exaustivo. E ele coloca assim, embora os profissionais da saúde se desgastem em longas horas, estressantes horas, né, e literalmente salvem vidas, encontram muita gente ingrata, irracional e teimosa que retribui muitas vezes esse trabalho árduo com malevolência e processo judicial, muitas vezes tentando extorquir um profissional, mesmo que bem intencionado, às vezes acaba errando, ou mesmo que não erre, a pessoa tenta extorquir o profissional e ele precisa ter o estresse na vida de se defender juridicamente, dentro, às vezes, de um processo. E aí ele cita algum médico, que ele não coloca o nome aqui, mas eu achei muito bom isso aqui. É fácil tornar-se extremamente cínico em relação às pessoas e emocionalmente insensível à vida. Você depara com tantos horrores da vida e da morte e acaba achando que seu mecanismo essencial de defesa é afastar-se emocionalmente e manter distância, para assim conservar a sua sanidade mental. Muitos colegas fazem isso, eles se afastam, eles se distanciam, se tornam frios, no pior sentido da palavra. E isso para tentar trazer uma sanidade mental, uma estabilidade emocional. Só que uma coisa é você se afastar um pouco mas manter-se sensível, sabe? Você ter uma postura de você identificar as coisas e manter-se sensível. Outra coisa é você se tornar insensível, se tornar completamente cínico, indiferente.
o que eu acho que aqui é o aspecto mais negativo que existe na minha profissão, e que é uma luta diária de quem exerce a profissão médica, assim como também o orgulho, o cinismo e essa distância, né? Isso pode afetar o caráter do médico, mas o médico cristão, ele vai se centrar em Cristo e vai se equilibrar nisso. Eu achei muito marcante isso. Enfim, um comentário pessoal. Todo mundo comentou dessas profissões. Achei pertinente aí também comentar um pouquinho da minha profissão. Eu sei que talvez tenha alguns colegas médicos aí que logo vão surgindo também na Igreja da Graça, em outras igrejas. Encontro vários colegas profissionais médicos cristãos, inclusive, que realmente são diferentes no seu exercício profissional. Isso é muito bonito. Pessoal, eu acho que a gente não vai conseguir avançar muito mais na... Desculpa, Raíza, eu não vi essa mão. Fala comigo. Não, é bem rapidinho mesmo, eu sei que a gente já está Não. do horário, Temos mas alguns justamente minutos. sobre essa área aqui da medicina, que também falam muito comigo. Desde quando eu li, eu tenho uma prima que também está fazendo medicina, está se formando, mostrei para ela falou assim, Raíza, é exatamente isso que acontece. E a minha visão sobre a medicina, né, eu nunca tive vocação para medicina. Tem pavor de sangue, tem pavor de hospital. Eu sei assim, nossa, se tem uma área que, assim, isso é eu falando, né, não sei se eu faço assim, que Deus não me chamou é a área de saúde. Então, tipo assim, eu sou muito tranquila quanto a isso, tipo assim, bem longe de mim. Mas eu tinha uma visão dos médicos, né, principalmente por essa questão de não ter vocação nenhuma para a área de saúde, de achar assim, que eles eram semideuses, sabe? E aí a gente coloca tem uma visão do médico assim, o médico, ele não erra, não pode errar, porque, assim, ele está lidando, de fato, com um bem muito precioso, que é a vida. Mas, olhando por um outro lado também, ele é um profissional como qualquer outro, né, que também comete erros. Aqui ele fala sobre isso, sabe? É lógico que, tipo assim, né, vai estar cometendo um erro numa vida, né? Vai estar lá, pô, errou o bisturi, cortou o rim, não sei. Não é brincadeira. Mas... Cara, médico também comete erro. Assim como o engenheiro pode cometer um erro de cálculo, alguém paga uma conta errada na administração, o médico também está suscetível a erro, né? E a gente cria uma questão de que médico não erra, né? E aí você acaba endeusando, você vem junto com essa ideia equivocada, né, a respeito da profissão de médicos, enfermeiros, você vem com várias questões que vão prejudicar até no relacionamento, no desenvolvimento desse profissional. E essa visão aqui, principalmente quando ele fala, né, do Lloyd Jones, que hoje é um escritor cristão, eu tô com sono, gente, bem conhecido no meio, com obras excelentes. E aí eu fiquei muito surpresa de saber que ele foi formado em medicina também. E ali ele traz que, às vezes, você como médico, né, você fica muito restrito à parte do corpo, né, e não trata o ser humano como algo integral. Às vezes aquela doença e aí, principalmente nós que somos, né, temos a mentalidade de Cristo, a gente entende que nem tudo que acontece é uma coisa natural. Você tem ali tem questões espirituais, você tem questões psicológicas, e aí ele traz essa questão, né, que a gente precisa olhar para o paciente, né? A gente não, né? Os médicos precisam olhar para os pacientes como um ser integral. Eu achei interessante porque o Lloyd Jones, ele pega, né? Ele fala que quando ele estava ali trabalhando, ele vai ler os prontuários e estava escrito assim: trabalha demais, infelicidade no lar. E ele foi questionar o outro médico, né, do qual ele era assessor, e falou assim: por que você não acha que isso... Não tem... eles discutiram, né, sobre essa questão de ver o ser humano como uma questão integral, psicológica, espiritual, e que às vezes falta um pouco, né, na questão hoje, principalmente hoje em dia, por muita parte da classe médica, né? Assim, não é uma crítica nem nada, mas é só uma constatação do que de fato acontece. Dentro da área tem vários profissionais que entendem que a crença do paciente ela pode ser benéfica no tratamento. Tem outros profissionais que desprezam isso e acham que é uma crença. É uma crença, eu tenho que respeitar, eu sou obrigado a respeitar, mas o ponto é esse. E pontua da forma que for. E tem outros profissionais que enxergam isso e enfim,
Às vezes é um pouco complicado. Tem uma história, vou contar para você, eu não vou me aprofundar tanto, não. Um colega médico, que infelizmente já está com Cristo, infelizmente porque eu gostava muito dele, então dá saudade. O senhor Jorge. Ele era um médico lá de Madureira, lá da nossa igreja, que ele vivenciou uma experiência, estava na emergência, ele estava com o microfone ligado e ele chamava os pacientes com o microfone. E aí ele acabou esquecendo o microfone ligado e acabou que a consulta dele repercutiu lá na sala de espera. Só que durante a consulta, o paciente, eu não sei por que o paciente identificou que ele era cristão, e aí o paciente pediu uma oração, ele orou pelo paciente, Jesus curou o paciente na sala dele. Só que quando isso aconteceu, ele teve um problema, porque ele contando isso, achei muito engraçado. Porque os outros médicos, nenhum dos pacientes queria ir nos outros médicos, ficou todo mundo na porta dele esperando ele atender. E naquele dia ele conta que ele orou pelas pessoas, as pessoas foram entrando para pedir oração. E acabou que ele orou e várias pessoas foram curadas lá no pronto-socorro, relataram que tiveram melhora dos sintomas. Enfim, ele não contou todas as histórias para mim porque foram muitas. Mas depois ele foi até processado no CREMERGE por exercício. Como é que é? Alguém falou que ele estava fazendo proselitismo religioso. E ele comentava que não, que ele ia continuar pregando o evangelho, ainda mais quando a pessoa pedia. Isso é um aspecto ético na minha profissão que existe um ponto aí. Mas também tem uma outra história que ele conta, que essa achei muito engraçada também. Que ele estava no hospital, o pessoal chamava ele de pastor. Ele já era plantonista fixo no hospital, o pessoal chamava ele de pastor lá na emergência. E aí começaram a reclamar dele, queriam fazer denúncia dele, não sei o quê. Só que teve um determinado momento que tinha um paciente que estava internado, não lembro se era na sala amarela, sala vermelha, se era no CTI, e parece que o paciente manifestou um demônio lá na emergência. E aí faziam medicação e a medicação não funcionava, faziam medicação para acalmar o paciente, só que, assim, era uma possessão demoníaca, então não funcionava. De alguma forma aquilo ali não funcionou. O que eles tentaram fazer não conseguiu. E ele estava quebrando tudo lá na emergência. E aí o diretor médico, o pessoal pediu para ele ir lá, ele falou que aí ele era bem turrão, sabe? Ele falou: "Eu não vou enquanto o diretor não vier aqui conversar comigo e me pedir para ir lá". E aí o diretor foi lá conversar com ele, pediu desculpas pela forma que tratou e pediu para ele ajudar a resolver o problema. Aí ele foi lá ajudar a resolver o problema. Ele foi lá, orou, expulsou o demônio e a pessoa sossegou. Então teve essas situações assim, digamos assim, pouco usuais que às vezes podem ocorrer na profissão. Mas ele tinha uma visão espiritual da situação e, enfim, ele orou pelo paciente e expulsou o demônio. Então até essas coisas podem acontecer na profissão, o que não tem uma legislação. A legislação, de uma certa forma, proíbe o exercício da sua fé dentro do ambiente profissional. Enfim, eu tenho outras histórias também de amigos médicos cristãos que já passaram por algumas situações do tipo, quando o paciente às vezes está no leito de morte, e identifica que a pessoa é cristã. Teve um amigo médico que ele foi com um anel, estava escrito Jesus Cristo é o Senhor, e o paciente estava terminal, assim, entre a vida e a morte, e ele era ateu. Mas quando ele viu lá Jesus Cristo é o Senhor, ele pediu para um colega médico, aí você já conhece, o Dr. Jorge Manaia, para ele poder falar da fé dele. E aí ele era preceptor, ele estava com vários alunos, vários residentes acompanhando, e o paciente pediu para ele falar da fé dele, o que ele acreditava. Ele olhou para um, olhou para o outro, ele disse que naquele dia de manhã Deus tinha falado com ele: aquele que se envergonhar diante de mim perante os homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Ele contou que na hora ele olhou para os residentes, olhou para o paciente, lembrou da palavra: eu não posso me envergonhar. E foi lá e falou de Jesus para o homem, levou o homem a aceitar Jesus, os residentes tudo viram. Depois os residentes denunciaram ele para o diretor do hospital. Como era um hospital militar, ele ficou preso lá mais de 24 horas, 24, 48 horas trabalhando. Ficou preso lá, a prisão militar lá, no caso dele, era trabalhando. Então ele foi obrigado a ficar trabalhando além daquilo que era o expediente dele. Enfim, outras situações, mas tem outras histórias assim interessantes que ocorrem na profissão, mas você, enquanto profissional, você pode... existe um limite ético,
que de fato pode acabar ocorrendo processo, enfim, perda de credenciamento da própria profissão, mas existem situações assim que não tem legislação que vai abarcar, como uma manifestação demoníaca no pronto-socorro. Beleza, faz as medicações que tem que fazer, mas o que resolveria era uma expulsão do espírito maligno. Enfim, tem umas histórias bem interessantes assim que a gente pode contar da minha profissão, mas eu não vou me empolgar tanto não, já me empolguei demais. Gente, alguém mais quer comentar? Acho que todo mundo já comentou também sobre a sua profissão. A gente já está chegando já ao limite do nosso horário. Eu queria agradecer muito aqui a participação de vocês, acho que foi muito gostoso. Hoje esse compartilhamento, gostei de vocês todos participando, foi muito bom. E eu acho que a identificação que a gente tem aqui é que a nossa visão, enquanto cristão, ela modifica a nossa prática profissional, mas no sentido positivo. Você pode identificar esses ídolos da sua profissão, identificar quais são os grandes problemas da sua profissão e pedir a Deus que te instrua como você ser diferente, como você exercer de uma forma diferente a sua profissão e exercê-la de uma forma bíblica. Praticar os princípios. Se não puder falar, se tiver alguma limitação para poder falar de Cristo, às vezes no ambiente de trabalho vão surgir oportunidades e você não vai deixar de falar. Mas você trazer esses princípios cristãos para a sua prática profissional, isso é importante. E você vai fazer a diferença, você será o melhor profissional, você vai impactar de forma positiva. Às vezes, é possível até que você seja perseguido, como foi o caso desse colega que eu falei, que acabou orando pelo paciente, porque o paciente pediu, ele foi processado e ele não pôde mais atuar como profissional naquela área, ele teve que se afastar daquela área e passar a atuar em outra área, em outra cidade. Naquela cidade ele não pôde mais exercer a profissão, porque ele teve esse processo administrativo depois no conselho médico. Mas às vezes você pode até ser perseguido. Existem advogados que são perseguidos, existem pessoas que trabalham na área empresarial que são perseguidas por fazer aquilo que é correto. Agora, vamos olhar para o passado dos cristãos, né? Quantos cristãos na nossa história não foram perseguidos por fazer aquilo que acreditam, por fazer aquilo que acreditam ser correto? Mesmo que todo mundo faça diferente. Às vezes, na sua profissão, se você fizer aquilo, peça a bênção de Deus, que Deus ele pode prosperar na sua profissão, exercendo aquilo que Deus nos instrui a fazer. Como, por exemplo, a gente estava comentando com a Ana, né, na área empresarial, na área de negociações, falar a verdade, pedir a Deus instrução nesse assunto, como não lançar mão da mentira, não usar a mentira nas negociações, usar a verdade, praticar isso é muito impactante, porque já a sua prática profissional vai ser completamente diferente. Comentando dela, mas assim, em qualquer área em que envolva negociações e tudo. Então, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, tratar com amor, como a gente estava comentando, né, Cris? Em profissões que tenha atendimento ao público, nas profissões da área administrativa, pedir a Deus que te dê capacidade de observar onde existem oportunidades de fato de conseguir alcançar, agregar algum tipo de valor ao seu trabalho, conseguir boas oportunidades de negócios, boas oportunidades de produtos. Deus pode abrir a visão da gente, dentro da área jurídica, né? Tratar com respeito, mas pedir a Deus sabedoria de uma boa argumentação, sabedoria para poder lidar com os juízes, enfim, pessoas de todas as esferas jurídicas aí, e que Deus possa abençoar vocês e possa colocá-los em grandes posições, ou onde quer que estejam, fazer a diferença. Esse é o ponto. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós somos cristãos, somos sal da terra e luz do mundo. Então é importante que a gente salgue, que a gente dê tempero onde a gente esteja. Às vezes, sem precisar abrir a boca e falar Jesus, mas o nosso proceder vai ser tão diferente, não é possível. Este que passa por aqui é um santo homem de Deus, como diz a canção do nosso amigo Fernandes, e é aquela história bíblica, né? Aquela pessoa, pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pela forma de se comportar, este que passa por aqui é um santo homem de Deus. Esta que passa por aqui é uma santa mulher de Deus. Tem uma forma diferente de se comportar. Às vezes, nem abrir a boca para falar a palavra de Jesus, mas marca. Precisamos ser assim. Precisamos que a nossa presença impacte dessa forma. E que assim Deus possa nos abençoar. Temos mais outros capítulos aí pela frente. Eu vou propor que semana que vem a gente consiga finalizar os 3 numa reunião. Hoje eu me estendi um pouquinho, talvez fosse interessante a gente ter avançado, porque falta o capítulo 10, falta o capítulo 11,
10 é novo conceito de trabalho. O 11 é uma nova direção para o trabalho. E, se não me engano, só vai faltar o 12. Deixa eu pegar aqui. Nova direção do trabalho é um pouquinho grande. E o 12, novo poder para o trabalho. E aí, com isso, a gente finaliza, certo? Acho que é isso mesmo. Ele vai finalizar. E depois vai ter um epílogo, orientando os cristãos a integrar fé e trabalho. E aí tem várias dicas. Vamos ver se a gente consegue avançar, talvez um pouquinho mais rápido. Se for o caso, até estender um pouquinho a reunião, mas trabalhando assim, andando também com a reunião, que a gente finaliza semana que vem. E a partir da outra, já o nosso próximo livro. Vocês já sabem qual é? Nosso próximo livro? Já sabem? Quem sabe aí? Nosso próximo livro. Eu não estou com ele aqui porque eu já pedi, já encomendei, ele está chegando, mas aí, ó, a Raíza já mostrou. Estava de cabeça para baixo, Raíza. Fala aí, Raíza, para aparecer no vídeo também. Raíza vai mostrar para vocês esse livro. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Interessantíssimo o tema. Vai falar sobre vida devocional, o nosso envolvimento com Cristo diário, a nossa vida devocional. Como a gente estava comentando, existe a importância de nós lermos outros livros também, mas o principal livro... tá muito alto, depois eu pego. O principal livro é a Bíblia Sagrada. Então, essa meditação diária na Palavra de Deus e essa comunhão diária com Cristo faz total diferença na vida do ser humano, faz total diferença na vida cristã. Como a gente estava comentando, é a reconexão do ser humano com Deus. Então, no nosso próximo livro, Desvendando, Celebração da Disciplina, não sei o que eu estou com desvendando na cabeça, Celebração da Disciplina, do Richard Foster, foi um dos livros que mais impactou, um dos 10 livros que mais impactou o Evangelho no século passado, segundo a Christian Today. Eu tenho certeza, a minha expectativa está muito alta para esse livro, vocês não podem perder. Então já adquiram, inclusive, esse livro. Vamos deixar também aqui na descrição do vídeo, vamos mandar também, ele já está lá no nosso Instagram. Já podem adquirir esse livro pela Amazon, que vocês também vão contribuir com o projeto sem pagar nada mais. Então, adquiram logo o livro de vocês, já estejam já preparados, que semana que vem a gente finaliza o livro do Timothy Keller. Amém? E a gente vai avançar, então, nessa conversa. Pessoal, alguém mais quer comentar? A gente pode fazer uma oração aqui para finalizar. Foi muito enriquecedora, foi muito gostosa essa reunião. Você que não esteve aqui conosco, que vai assistir esse vídeo depois, participe da nossa última reunião, semana que vem, finalizando o livro do Timothy Keller, Como Integrar Fé e Trabalho. E com certeza vai ser muito enriquecedor. E do nosso próximo livro, A Celebração da Disciplina, a nossa vida diária com Cristo, a gente vai desenvolver nesse próximo mês. E logo mais também, para quem não lembra ainda, a gente vai falar também, vamos definir a outra leitura. Nas próximas semanas a gente vai definir a próxima leitura. Pessoal, vamos orar? Agradecer a Deus por essa reunião. Querido Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma reunião, Pai, por uma oportunidade que nós temos aqui, hoje, de uma nova proposta contigo. Senhor, o Senhor nos propõe que nós pratiquemos, nós exerçamos a nossa profissão de uma forma diferente. Nós precisamos impactar, assim como na tua palavra fala, quando o profeta passou, as pessoas olhavam e falavam assim, esse que passa por aqui é um santo homem de Deus, pela forma de olhar, pela forma de falar, pela forma de se portar. Existe uma diferença, Senhor. Todo aquele que te serve, ele precisa exercer, no seu dia a dia, ele precisa impactar, ele precisa salgar o ambiente, porque somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos, de fato, Senhor, fazer a diferença no nosso local de trabalho e dar bom testemunho do Senhor. Pai, e trazer, meu Deus, esses valores, esses princípios, essa cosmovisão, e como que isso vai beneficiar o nosso local de trabalho. É possível até, Senhor, que sejamos perseguidos também por conta disso. Mas, Senhor, isso não será problema, porque o Senhor em tudo nos dará o escape. Mas, Pai, é possível que sejamos perseguidos quando manifestamos, meu Deus, quando somos demandados a manifestar a nossa opinião, ou quando somos demandados a nos posicionar a respeito de determinado tema. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que o Senhor nos dê prudência, que o Senhor nos dê, Senhor, também coragem, intrepidez para falarmos, meu Deus, e bem quando precisarmos nos posicionar. Assim também, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para agir, para levar a Tua palavra, meu Deus, aos nossos colegas de trabalho. Senhor, que possamos viver a Tua palavra de forma plena. Além das 4 paredes da igreja, que nós possamos viver na nossa vida também privada, na nossa vida profissional. Que assim, Deus, o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Você que então não pôde hoje nos acompanhar, assistiu essa reunião aqui depois, semana que vem vamos finalizar o livro Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller, e logo mais a Celebração da Disciplina será o nosso próximo livro. Não perca, esteja conosco semana que vem,
Um abraço, fique com Deus. Finalizando aqui, tchau, tchau.